Com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio, alô Brasil, alô mundo inteiro. Tio, boa tarde, chuvosa. Aqui no Rio de Janeiro, tu sabe o que me disseram? O que te disseram, Pato? Que eu sou o pato mais lindo do mundo. É mesmo? Quem é que disse isso pra você? A mamãe não mente, tchau. Eita, Patinho, é o Pato que está sempre aqui no programa, né? Um abraço grande para vocês. Quem me acompanha desde o rádio sabe exatamente desse Patinho safado que brincava com a gente, que era o Pato, agora ele é Pitu, é o Pato Pitu, P-I-P-T-U-Tu, você se lembra disso? Muito bem, olha... Chove aqui no Rio de Janeiro, temperatura máxima de 19 graus, sensação térmica de 16. Olha que isso para o Rio de Janeiro não é fácil, não. Mas de qualquer maneira, nós estamos aqui com vocês mais uma vez. Isso é que é importante, né? Afinal de contas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela audiência. Né? Olha, minha gente, muita gente aqui cumprimentando, e a gente está agradecendo a cada um de vocês, ao Ari Carvalho, abraço grande, Ari Carvalho de Souza, morador de Petrópolis, abraço também para a nossa querida amiga Janaína de Castro, outro abraço lá nos Estados Unidos, enfim, tem muita gente aí, daqui a pouco, na medida do possível, eu vou falando o nome de cada um. Hoje no programa, olha, se você tiver coragem, se você tiver interessado em saber, no final do programa eu selecionei um vídeo muito interessante. Esse vídeo que é muito interessante, é muito polêmico, muita gente vai crer nesse vídeo, outros não creem nesse vídeo, e ninguém precisa deixar de ser que acreditou ou desacreditou. No final do programa, a gente vai apresentar um vídeo, o que acontece após a morte. Viu como é que a coisa é? Pois é. Então é muito polêmico, mas vale a pena você ver. Depois eu vou dar mais detalhes a respeito disso. Isso a gente vai ser lá por volta de provavelmente 5 para 5 da tarde, mais ou menos, após a oração. A gente vai colocar para você esse vídeo que pretende dizer exatamente aquilo que ocorre após a morte. Eu particularmente creio, mas tem muita gente que não, né? Muita gente que vai contestar, muita gente dizendo não é bem isso. De qualquer maneira é instigante, não é? Então, de qualquer maneira, nós vamos colocar esse vídeo para você no final do programa. Mais uma vez eu estou lembrando que este programa é uma oferta das espadaskatana.com.br, autênticas espadas samurai que você encontra no site das espadaskatana.com.br, ok? Quero mandar alguns abraços aqui para o Ari, proprietário do restaurante Caçador, né? Um abraço para o Ari, um abraço também para o Maurício, né? Que já está reaberto aqui na Rua Pareto 42. Quero também dizer para você, caso você possa, aprenda inglês, o inglês vai ser muito útil na sua vida, principalmente se depois de passar da pandemia, você eventualmente viajar, porque é aquela história, no início criou-se no início de tudo, pelo menos que a gente tenha conhecimento aqui no Brasil, a língua quase que universal era francesa. Depois criou-se aqui no Brasil o Esperanto, que alguns falam e tal, mas que tinha a pretensão de ser língua universal, mas não conseguiu ser. E com o progresso dos Estados Unidos, justa a língua inglesa é aquela que melhor traduz a universalidade. Então, onde quer que você vá, você falando inglês, ou pelo menos tendo um bom conhecimento de inglês, você na realidade estará, digamos assim, muito bem, né? Porque você sabe, é muito mais fácil. Eu me lembro que quando a questão de 4 anos atrás, eu tive que pegar uma série de informações em Paris.
E realmente, então, através do inglês eu consegui, não que o francês meu é aquele macarrônico, aquele francês que eu era um bom estudioso, mas não dá assim com a fluência que normalmente tenho. Então, se você for aprender, eu gostaria de aconselhar que você aprendesse nas associações culturais. Isto colocado e suposto que é muito importante saber E eu quero mandar também outro abraço agora para o Mercado das Flores, para a Camélia Flores, do meu amigo Álvaro da Camélia, do filho dele, o Alvinho, e do meu querido amigo Serginho. Sem mais delongas, começar o programa, eu vou conversar hoje com um amigo que você conhece sobejamente aqui, que é desembargador. E esse amigo, porque eu vou perguntar, não deve ser fácil ser desembargador, porque é um cargo, ele já está até comigo aqui, já já eu vou cumprimentá-lo, estou colocando, você sabe que tem aqui, e na verdade ele é desembargador, né? E o desembargador significa, para nós que admiramos, o ápice de uma carreira. Mas por que terá ocorrido aquela coisa, aquela situação de São Paulo, de Santos, daquele desembargador que dizem que ele não consegue ser uma pessoa diplomata, no mínimo, né? Essa é uma pessoa que acabou humilhando aquele guarda municipal. Esse será um dos assuntos. O outro assunto que eu quero crer é ainda aquela história da CPMF que está sendo criada com outro nome, propósito do Paulo Guedes. Mas vamos primeiramente cumprimentar José Augusto Neto. Muito bom dia, doutor José Augusto. Opa, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, já desejando também que há de vir também, né? Tudo de bom nesse dia, nesta quinta-feira, a você e aqueles que nos acompanham. Perfeito. Eu imagino, porque o amigo doutor José Augusto Araújo Neto seguiu uma carreira brilhante. Ele foi de origem até humilde, ele conta aqui por várias vezes que quando começou na vida, se eu tiver errado, por favor, me engane, foi até engraxate, né? E aos poucos, estudando, lutando, formou-se advogado, conseguiu ir para a magistratura, né? Conseguiu ser promotor primeiro, depois juiz, depois desembargador, né? Quer dizer, sendo essa pessoa cortês, sendo essa pessoa educada, sendo essa pessoa que sempre se dirige, inclusive com aqueles que eventualmente não tiveram toda essa formação. E a gente fica tão triste, né? E acredito que o senhor também fique, né, desembargador, quando aparece esse cidadão, esse desembargador lá de Santos, humilhando os outros, humilhando o cidadão que estava lá cumprindo o dever dele, exigindo máscara. É muito comum na carreira jurídica dos magistrados, inclusive, isso subir a cabeça, ou é um fato único? Eu acho que em qualquer carreira há pessoas ponderadas, pessoas educadas, e há pessoas que incorrem em erros, chegando muitas vezes até a corrupção. Não é? Quer dizer, não significa que a pessoa, sendo um desembargador, um juiz ou um ministro, que ele necessariamente há de ser uma pessoa educada, embora essa seja a regra. A verdade é que esse caso do desembargador Eduardo Siqueira, lá de Santos, ele foge à regra daquilo que acontece na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no meio dos advogados, que em regra se obedece aqueles princípios de educação. Ele não veio de uma origem pobre como eu. Eu acho que também o fato de vir de uma origem pobre não significa necessariamente que seja educado. Eu acho que depende muito da educação que a gente recebeu em casa, na família. Isso não depende de dinheiro, não depende de situação econômica. Como você lembrou aí, eu vim de uma forma diferente da dele. Ele é uma pessoa que vem de uma família rica, família Almeida Prato, que é de Birigui. As origens dessa família já vem como tendo uma posição na classe alta da sociedade desde a época do Império. Ele é filho de um juiz, é irmão também de um membro do Ministério Público, promotor de justiça ou procurador de justiça, uma certa dúvida a respeito disso, nas informações que eu tive.
de uma família de pecuaristas, criador de gado, de plantação de milho e de outras coisas mais. Quer dizer, um homem que vem de uma classe opulenta, que em razão disso até tinha o dever de respeitar aqueles mais humildes. Eu acho que quem nasce já em berço de ouro, quem não enfrenta a vida como eu enfrentei, como você lembrou, eu comecei, na verdade, catando ferro velho em rua. Com 9, 10 anos eu estava na rua. Estudar em colégio público, fui engraxate de 12 aos 14 anos, não foi um período de 1 mês, 2 meses, não. Tive um período de 2 anos como engraxate. Depois fui tipógrafo, trabalhando em tipografia, dos 14 aos 18. Foi quando eu vim lá de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro para estudar e trabalhar. Consegui passar no concurso público, por BEG, né, antigamente, Banco do Estado da Guanabara. Fiz a faculdade que eu sonhava, era fazer a Faculdade Nacional de Direito, consegui passar e me formei. Fiz depois concurso para promotor, entrei no Ministério, mais tarde acabei na magistratura. Ele é uma classe vinda de berço de ouro. Foi uma pessoa que teve um estudo, se formou em Direito, fez concurso para juiz. Agora, o fato de ter cultura não significa que tem educação. Uma coisa é cultura, é o conhecimento de uma área, mas não significa necessariamente que seja uma pessoa educada. E ele, durante a sua trajetória, e é difícil a gente reconhecer isso, mas tem que reconhecer que a gente tem que criticar aquilo que está errado. Não é porque eu sou desembargador que eu vou defender a conduta dele, que nem o próprio Tribunal de Justiça dele defendeu nesse ato. É uma pessoa que já se envolveu em 42 processos disciplinares. Nossa. Imagina bem, uma pessoa que diz que é desembargador, para se envolver em 42 processos disciplinares, é porque anda fazendo coisa errada. E, normalmente, em relação a pessoas pobres, ele uma vez foi acusado de ter bebido uma copeira lá no tribunal, que ele queria um suco de morango, não tinha o morango, não era a época da fruta, e ele queria aquilo e ofendeu a copeira. Ofendeu um motorista mandando que ele passasse por cima da cancela num pedaço de uma rodovia. Uma assessoria grávida, ele foi acusado de ter ofendido. E uma própria colega desembargadora dele já iniciou processo contra ele, processo disciplinar e processo criminal até. Quer dizer, uma pessoa que deveria ter um comportamento diferente daquilo que está tendo. E naquele caso, neste caso que nós vimos aí, em relação àquele pobre guarda municipal, que ele ofendeu, chamando de analfabeto, dizendo para um outro também que ele teve dias antes também, pelo mesmo motivo, o problema de não usar máscara, quer dizer, indo contra aquilo que era a recomendação, que se usasse a máscara para evitar a pandemia, e ele, rebelando contra aquilo, já tinha tido um caso com outro guarda municipal, que o guarda, até na modéstia dele, disse assim: não, o senhor conhece muito mais as coisas do que a gente. Ele disse: é óbvio. Quer dizer, uma petulância, uma arrogância, e que não é compatível com o cargo que ele exerce. E respondeu a processos administrativos, e aí a gente tem que fazer a penitência. Eu acho que a gente tem que ser mais rigorosos, principalmente com aqueles que têm uma projeção na sua carreira, na sua vida. Porque ele sofreu esses processos disciplinares, as penas aplicadas foram outras de censura, 2 de censura. Isso é o que nós temos notícia. Não sabemos dos outros processos qual foi o resultado, né? Então, é essa a conduta que ele apresentou. Agora ele apresenta uma nova versão, dizendo que ele foi vítima de uma trama. Agora, quem disse que ele é culpado nessa história? Sou eu que estou dizendo? Não, é o próprio Eduardo Siqueira que reconheceu a sua própria culpa. Verdade. Numa nota que ele divulgou dias depois do acontecimento. Eu vou até reproduzir aqui o que ele falou, para ver como a pessoa muda de versão depois. Ele disse: realmente, vejam, realmente, no último sábado, dia 18 de julho, me exaltei desmedidamente. As palavras dele. Me exaltei desmedidamente com o guarda municipal Cícero Inário. Razão pela qual venho a público pedir desculpas. Desculpas retire minha culpa.
me perdoe a minha culpa, ele reconhecendo a própria culpa. Ele diz que nada daquilo que ele fez justifica os excessos ocorridos, dos quais me arrependo. Ou seja, ele está dizendo que errou. Diz mais ainda, o guarda municipal Cícero Hilário só estava cumprindo ordens. E na abordagem atuou de maneira irrepreensível. Veja o que ele disse, o guarda atuou de maneira irrepreensível, estendo as desculpas à sua família e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Agora ele muda, né? Ele, para fazer a defesa dele lá, ele disse que foi vítima de uma verdadeira armação. Com essa confissão de culpa, que ele pode dizer agora que ele foi vítima de uma armação por parte do guarda, que ele disse que atuou de maneira correta, exemplar e irrepreensível. Quer dizer, são coisas assim que a gente não pode tolerar. E eu acho que tem que haver um julgamento sério, e o próprio Conselho Nacional de Justiça já colocou o julgamento que seria feito lá em São Paulo, para poder dizer, não vamos fazer 2 julgamentos, 2 apurações, quando nós estamos vendo aí que isso vai acabar no Conselho Nacional de Justiça. Então vamos aguardar a decisão do Conselho de Justiça, que a gente espera seja uma decisão corretiva, exemplar, para que fatos como esses não ocorram. Que é triste para aqueles que atuaram na magistratura, como eu, ver um colega fazendo coisas desse tipo. Eu acho que não se justifica, principalmente contra pessoas humildes, que devem merecer respeito também. Perfeitamente. Mais do que isso, devem merecer até mais respeito, que não tiveram a vida que ele teve. Agora, doutor Zé Augusto, agora quero a sua opinião como cidadão, um homem consciente, lutador dos seus direitos, né? Defensor dos direitos de outros, principalmente da sociedade, enquanto na época foi promotor, né? E a gente, mais uma vez, a gente vê aí a possibilidade de mais um plano econômico, né? O ministro Paulo Guedes veio de público tentando aí uma espécie de CPMF com outro nome, já a malfadada CPMF não deu certo, mas agora vem com outro nome, e dizendo que vai ser, na verdade, em função das transações virtuais, né? E que isso possibilitaria conseguir uma grana muito alta, em torno de bilhões de reais, e que de outro lado também seria mais fácil para não onerar ou por outra desonerar algumas declarações do imposto de renda. E eu fiquei na minha cabeça, quando pensei no amigo, eu fiquei na minha cabeça com uma frase sua dizendo, Fernando, eu já estou muito velho para acreditar, só faltou dizer encontros da carochinha, mas eu não quero influir, eu queria a sua opinião, por favor. Eu falei que eu já vivi muito para poder acreditar que reforma tributária seja feita para diminuir tributo, né? Verdade. Normalmente se gasta muito, se gasta de maneira irresponsável o dinheiro que é arrecadado em imposto, e cada vez mais o poder público necessita de dinheiro para poder manter as suas atividades e, lamentavelmente, para manter essa corrupção que a gente vê nesse país. É um dos campeões de corrupção. Acho que nós temos que ter seriamente medidas tendentes a evitar essa corrupção, principalmente através do voto, que é a forma como o cidadão participa da vida. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Agora, ele fala assim, desejo ressuscitar, né? Isso aí seria ressuscitar a antiga CPMF, contribuição, né? CPMF, contribuição, era provisória, né? Provisória. Essa contribuição CPMF, na verdade, se transformou depois quase que em definitiva, depois de acabar. Ele fala nessa reforma em recriar isso aí, uma CPMF que seria não para criar um novo imposto, segundo ele, criar um novo imposto, seria uma redistribuição da carga tributária. Quer dizer, ele tem que assinar com alguma coisa boa. Vindo isso aí, ele diz, eu terei condições de reduzir pelo menos uns 10 impostos aí. Imposto de renda, o imposto IPI, imposto sobre produção industrial, e a gente então vai acreditar nisso, né? A gente está escolado já dessas coisas, a gente sabe que isso cria, e no final não reduzem como deviam, né? Esse país também é muito triste o seguinte, que às vezes cria um imposto e depois aquelas classes privilegiadas conseguem aquilo que a gente chama de desoneração tributária, né? Nós estamos vendo aí
o Bolsonaro vetou uma desoneração, todo mundo está dizendo, não, tem que haver a desoneração, tem que continuar, porque haverá mais empregos, porque são as empresas que mais empregam, ou seja, são aquelas que mais ganham, e aquelas que querem desoneração. Enquanto isso, o pobre paga. Ele compra uma geladeira e está pagando imposto sobre produção industrial, IPI. Ele está pagando imposto sobre circulação de mercadoria. Então, a pessoa compra um imóvel, tem que pagar imposto sobre transmissão imobiliária. A pessoa, tudo que faz nessa vida tem que pagar imposto. E a gente não vê o resultado desses impostos. Então, a gente fica meio descrente dessa nova contribuição que ele pretende, né? Que seria sobre transações eletrônicas para poder evitar que o mercado informal deixe de pagar impostos, porque nessas transações todos aqueles que fazem uma transação financeira pagariam os impostos. Isso chegou até a ser pensado como uma possibilidade de um imposto único do passado. Criaria isso e acabariam com os outros impostos. Mas não, está querendo criar isso aí, acenando com uma redução ou extinção de alguns impostos, e nós vamos, então, acreditar nessas promessas, né? Mais um vez. A gente tem que ver com calma, acho que tem que se cobrar dos deputados um exame sério disso aí, que senão será mais um imposto a cair sobre a nossa cabeça, que já está cheia de tributos. Né? É verdade. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Agora, seria uma contribuição que atingiria pessoas que não estão pagando impostos. Eu acho que tem que ser essa matéria muito bem estudada para evitar isso que eu falei. Que seja mais um imposto, que o brasileiro já está cansado de pagar tributos e não vê resultado sobre isso. Eu acho que a gente tem que entrar com reservas essas promessas e ficar essas discussões e cobrando de nossos deputados, aqueles que foram eleitos, que examinem isso com cuidado. Do contrário, a gente estará pagando mais um imposto em nossa vida. Perfeito. Desembargador José Augusto Araújo Neto, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, amigo. Até lá, e a nossos companheiros aí da internet também, até lá, e desejo a todos um feliz fim de semana. E vamos continuar lutando contra essa pandemia, que é a coisa que nos preocupa muito seriamente nesse momento, né? É verdade, querido. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pois Obrigado. Minha gente, eu vou agora falar aqui dos amigos que estão conosco aqui, né? Olha só, a Rita Carneiro de Mendonça. Bom dia, Fernando, e a todos. Oi, Rita, um abraço. A Mara de Rush, a cantora. Boa tarde, amigo Fernando Sérgio, passando para desejar pleno sucesso e agradecer pela força. O que? Imagine, ela tem algumas músicas muito interessantes, muito lindas. A Margarete Siqueira de Oliveira. Boa tarde, Fernando Sérgio, né? Olha, também, muita gente aqui, gente, fica difícil dizer de todo mundo. A Jane Mary, conosco, a Marion Duarte. Boa tarde, desembargador Zé Augusto. Pena que eu não enquanto ele estava na linha, mas ele está vendo lá. Parabéns pela bela entrevista. Abraço, valeu. E o Isaías Nascimento, professor Isaías, muito bom dia. A Maria Fialho também, boa tarde. Olha, hoje, no final do programa, um vídeo muito polêmico sobre o que acontece após a morte. Não é? Nem todos irão concordar, outros irão concordar, outros irão ou não acreditar, mas é muito interessante esse vídeo, vai acontecer no final do programa. Perfeito? Como eu falei em Marion Duarte fez ontem uma live muito bonita, e eu aconselho, se você puder, vai no canal da Marion Duarte no YouTube, depois do programa aqui, você vai ver o vídeo, né? Ver que grande cantora, que comunicadora também, porque ela mesmo conversa, ela fala, ela conta parte da vida dela, quer dizer, realmente é algo, sabe, que merece ser visto. E teve a participação também do Fernando Fontes, que é cavaquinista, que é líder da banda Cartola de Noel, uma banda espetacular que a Marion várias vezes já se apresentou com ela,
e que também é professor de informática da nossa Marion. Então é uma honra para mim, para a Samira, de sermos amigos dessa grande cantora, que é sem dúvida alguma e sem favor algum, uma das maiores cantoras que o Brasil teve e tem, né? Então e cada vez eu fico mais surpreso com o talento da Marion Duarte. Eu descobri uma música que eu não conhecia, está aqui ó, no ponto já para ser tocada, e vocês vão ver que interpretação, que voz, além das fotos que eu quero crer foram montadas pelo Fernando Fontes, com muito bom gosto, ou com o Gui, não sei. Mas de qualquer maneira, é a Marion Duarte. Daqui a pouco a gente volta, temos mais uma entrevista importante. A Marion Duarte cantando Não Sirvo para Limão, Não Sirvo para Limão. Então eu vou agora só mudar aqui, ó, né? E já está no ponto, tá vendo? Aqui na nossa tela, e vamos a ela. Deixa eu ver se está com som, porque de vez em quando eu comento umas bobagens, porque enquanto eu estou fazendo a entrevista, ela estava sem som, e aí não ia ficar legal. Olha, prestem atenção na letra e na voz, e por que não dizer na interpretação. Vamos lá. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou em meu coração, nada mais restou, a ferida cicatrizou, agora que o tempo passou e o inverno chegou, vem me procurar. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou em meu coração, nada mais restou, a ferida cicatrizou, agora que o tempo passou e o inverno chegou, vem procurar. Lamento em ter que dizer, chegou sua vez de sofrer. Em meu peito não existe saudade, encontrei minha outra metade. Vivo feliz agora, pois esqueci o amor de outrora. Peço, procure entender, muito tarde, trate de me esquecer. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou. Nada mais restou, cicatrizou, agora que o tempo passou e o inverno chegou. Lamento em ter que dizer, chegou sua vez. Em meu peito não existe saudade, encontrei minha outra metade. Vivo feliz agora, pois esqueci o amor de outrora. Peço, procure entender, muito tarde, trate de me esquecer. Então, meus amigos, tivemos aí a nossa queridíssima Marion Duarte, que você curtiu aí num vídeo, né? Como eu já disse, que eu não tinha oportunidade de ter ouvido, e tive agora, tive antes também quando selecionei esse vídeo. A Márcia Rodrigues está dizendo que chegou, dizendo se ouviu, que
que ela me mandou um agradecimento em inbox. Olha, Márcia, ainda não vi, porque eu fico montando o programa, mas de qualquer maneira vou ver, tá? E depois te respondo. A Tereza Figueiredo também está vendo a gente. Hoje um convite importante. No final do programa hoje, um vídeo muito polêmico dizendo o que acontece após a morte. Ou seja, que é no finalzinho, né? Depois, então, esse vídeo é muito polêmico mesmo, muito interessante. Eu, particularmente, tive até alguma experiência com relação a isso, e depois eu vou contar. Então, fica aí o convite, né? Independentemente de religião, não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade no final. Eu já estou na linha com ele, que é médico, cardiologista, tenente-coronel reformado da Aeronáutica, é o chefe médico do excelente Hospital Alemão do Amparo, que fica na Rua Estrela. E é uma pessoa que nos ajuda do seu conhecimento, que é o Dr. Cícero Munhoz. Então, deixa eu cumprimentar. Muito boa tarde, Dr. Cícero Munhoz. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, internautas. Sempre um prazer renovado estar aqui com vocês. Pois é, eu falava, enquanto a Marion cantava, falava com o Dr. Cícero, né? Como sugestão da conversa do dia de hoje, como vocês sabem, ele dirige um importante hospital aqui do Rio, e que serve de base, né? Porque o que deve estar acontecendo no hospital dele deve estar acontecendo também em outros hospitais. E a gente sabe que ao longo da pandemia, que ainda não foi debelada, não é? Muitas cirurgias eletivas, né? Que é o que se diz, foram adiadas. E como está essa situação agora? Quer dizer, de repente houve uma diminuição, né? Mesmo que tenha havido um ligeiro aumento, não voltou aos índices da totalidade que teve o Covid. Como é que anda esse trabalho, essa divisão entre médicos para o Covid, se é que existe, e médicos, essas cirurgias de outras comorbidades? Fernando, eu poderia te dizer que até favoreceram, mas tem outros fatores complicadores aí. Só para te dar uma experiência no nosso hospital, a gente sempre conversou, e o nosso hospital é um hospital basicamente cirúrgico. Ele não é um hospital com internação clínica em grande quantidade, um hospital que tem um pronto-socorro. Ele é um hospital basicamente dirigido à classe cirúrgica, aos cirurgiões, que levam seus pacientes do seu consultório, né? E através a maioria dos planos de saúde, embora a gente atenda também muitos planos, muitos atendimentos de cirurgias particulares, mas que realmente 90% do nosso movimento é dos planos de saúde, então eles levam esses pacientes para lá. O que eu te diria que foi um fator positivo? Aumentou muito o número de cirurgias. Nós chegamos, na época do auge da pandemia, nós fazíamos uma média de 750, chegamos a beirar 800 cirurgias mês, que é um volume considerável. Por mês, né? Na pandemia, caímos isso para 90, 80 cirurgias, Nossa. A maioria de extrema urgência, ou seja, praticamente caímos 90% do nosso movimento. Agora, vamos dizer, com a melhoria dos casos e a diminuição dos casos de Covid, nós tivemos já um movimento aceitável. Para você ter uma ideia, nas 4 últimas semanas, nós tivemos uma média de 90 cirurgias por semana, o que dá um total de 360 a 380 cirurgias mês. Ou seja, é quase metade do que a gente fazia. Então, esse é um fator positivo. Qual o fator complicador que a gente está vendo agora? É claro que a vida mudou. O pessoal fala do novo normal. O que é a recomendação nossa para os médicos que levam seus pacientes? Levem seus pacientes já com o teste pronto. Por quê? Qual é a necessidade? A necessidade é que um paciente desse que esteja contaminado, mas ainda sem sintomas importantes, vá para uma cirurgia
já é uma agressão no organismo e possa complicar a cirurgia. E, por outro lado, também, não levar esse paciente, depois de um pós-operatório, para uma enfermaria ou para um CTI, e ele ser um polo de disseminação do Covid, sem a gente saber que ele estava contaminado. Só que qual é o fator complicador? A maioria dos planos de saúde estão criando uma série de dificuldades para que esses pacientes façam dentro do seu pré-operatório, né, dentro do seu risco cirúrgico, tenha também chamado o teste para coronavírus. Então, isso está dando uma confusão. Hoje mesmo, um dia muitas, porque os cirurgiões ficam inconformados, e com uma certa razão, né? O plano de saúde, eu não sei se você teve notícia um tempo atrás, há um mês atrás, a ANS obrigou o plano de saúde a custear todos verdade. Seja o teste. Você lembra disso? Lembro disso. Só que depois veio uma liminar, tornando isso sem efeito. Então fica essa briga na justiça que, em última análise, só prejudica quem? Doutor Munhoz, esse teste é tão caro assim? Olha, em média, um teste desse custa entre 300 e 450 reais, em média. Sei. Eu estou te falando dos testes mais completos. Quais seriam? O PCR... Aquele do cotonete. E suave, exatamente. Sei. Aquele do nariz garganta. O teste sorológico, ele é mais barato, mas também é muito mais barato, em torno de R$200. Mas a gente sabe que tem uma margem de erro muito grande, uma margem de falsos positivos ou falsos negativos. Então, não vale a pena você investir. Mas é metade do preço. Você investir a metade do valor. Para não ter um resultado definitivo. Exatamente. E é um paciente que vai se submeter a uma cirurgia, que é um procedimento... Agora veja o senhor, na verdade, isso é absurdo, né? Porque diante de um custo de uma cirurgia, como é que um plano de saúde se nega a patrocinar um teste de 200 ou 400 reais? Quer dizer, pode ser individualmente, pode ser caro para as pessoas, mas para um plano de saúde que ofere tanto e que cobra tão bem obrigado, é absurdo, né? E tem uma outra análise que tem que ser feita também, Fernando. Esses planos de saúde passaram praticamente 3 a 4 meses tendo um movimento cirúrgico baixíssimo, ou seja, a despesa deles com as cirurgias das pessoas que pagam o seu plano caiu 90%, como caiu para a gente, para todo mundo. Então, a despesa do plano de saúde caiu absurdamente. Então, o lucro deles deve ter aumentado também estratosfericamente. Sim, porque as prestações continuaram, as mensalidades, e são altas. Né? Imagina, as pessoas então da nossa idade, meu Deus do céu, a cada dia que eu assino não, porque já é automático, eu fico aqui chorando lágrimas de esguicho, como diria o Nelson Rodrigues, o jornalista que se foi, né, que foi famoso pelas suas frases. Mas é um absurdo. Diga. E a judicialização de tudo nesse país ficou uma coisa extremamente controlada, porque você vai e faz uma coisa e vê os órgãos de defesa do consumidor, com muita razão, e entram na justiça para defender o consumidor. Aquele que paga o seu plano de saúde. Aí vem a justiça e caça essa decisão inicial com uma liminar e volta tudo o que era. Então fica esse jogo de empurra. E quem é o grande prejudicado na história toda? Somos nós. Nós que temos nosso plano de saúde. Não só o paciente, como o médico também, né? Não só o paciente, como o médico cirurgião também. Porque aquela história, ele se coloca em risco, ele já está numa postura de risco, né? Onde é preciso ter muito equilíbrio na hora de uma operação. E vai que a pessoa que está aí não foi testada e seja portadora do vírus. Olha o prejuízo aí. Fernando, nós Brasil, que eu estou falando, somos o país onde mais morreu e mais se contaminou profissional de saúde do mundo. Nossa. Exatamente. Porque está desprotegido. É incrível isso. Mas a testagem devia ser obrigatória.
Claro. Assim como a gente contribui, pessoal de mais baixa renda, Exato, com auxílio emergencial, É. com cestas básicas, eles deviam contribuir, o mínimo que eles tinham que fazer, já que ganham tanto dinheiro, é fazer isso, é contribuir, é dar esse teste gratuitamente, mas que nem gratuitamente seria, né? Mas de qualquer maneira, eles teriam um posicionamento em relação a isso e facilitar a vida dos hospitais, dos cirurgiões e parar com toda essa celeuma que agora vai aumentar, Fernando. Porque agora cada vez... Vão vir com tudo, né? Vão vir com tudo. Vai aumentar. É verdade. Doutor Munhoz, muito obrigado. O Hospital do Amparo continua lá em aberto para os médicos, ali na Rua da Estrela, no Rio Comprido, não é isso? Isso, médicos e cirurgiões bucomaxilo. Que também usam que muito maravilha. Perfeito, querido amigo, muito obrigado, muito nos honra a tua presença, viu? Fica com Deus. Abração, namastê. Pois é, aliás, convido o amigo que daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos, ou talvez daqui a uns 10 minutos, eu vou ter no ar um vídeo imperdível. Um vídeo de 11 minutos que pretende dizer o que acontece após a morte. E então é algo bastante, numa visão espiritualista, não efetivamente religiosa, mas espiritualista. Grande abraço, querido, saúde. Muito bem, esse é o Dr. Cícero Munhoz, um amigo querido aqui nosso, particular, e que realmente é uma das presenças que muito dignifica esse programa, ao lado, por exemplo, do Dr. Munhoz, e também desse querido amigo, já estou focalizando aqui, o Dr. Luiz Aibinder. O Dr. Luiz Aibinder está sempre aqui comigo nas segundas-feiras e ele responde a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta para ele, você manda para fsgrandinet, com 2 T's e grandinet, @gmail, tá bom? E o Aibinder participa também do programa do meu querido amigo, o Francisco Barbosa, né? Grande amigo mesmo, tem um belíssimo programa na Rádio Tupi, e ele participa com um Minuto de Sabedoria, né? E ele colocou na grande rede, eu tomei a liberdade de colocar aqui para vocês, Dores de Crescimento, e que ele vai dizer exatamente o que é isso, e vocês vão acompanhar. Vamos lá. Se irritarmos aqueles que nos irritam, entramos numa sucessão interminável de hostilidades. Seria o equivalente emocional a tentar apagar um incêndio jogando gasolina nele. Nessa espiral neurótica de hostilidade, o objetivo da vida, que é a busca da felicidade, fica seriamente comprometido. São as pessoas difíceis, os neuróticos e os inimigos que nos dão a oportunidade para a prática da paciência e a possibilidade de aprimorarmos nossas qualidades. Nossos amigos não costumam nos testar de modos que possamos cultivar certas virtudes, como, por exemplo, a paciência e a tolerância. Logo, podemos considerar essas pessoas que nos confrontam como grandes mestres e, de certa forma, reconhecer a oportunidade que dão para que possamos evoluir. E é a luta, o processo de resolver conflitos com os outros, através do aprendizado, do estudo, da descoberta de modos alternativos de lidar com ele, que acaba resultando em verdadeiro crescimento. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a vida é como cana. Ela só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. Imagine como seria se passássemos pela vida sem nunca encontrar um inimigo ou qualquer outro obstáculo por sinal. Desde o berço até o túmulo, se todos nos paparicassem, nos abraçassem, nos dessem comida na boca, de preferência alimentos macios e suaves e de fácil digestão. Se nos divertisse com caretas engraçadas. Na infância, fôssemos carregados para lá e para cá numa cesta e mais tarde numa liteira, jamais enfrentando nenhum desafio, nenhum teste. Em suma, se todos continuássemos a tratar como um bebê, isso poderia parecer bom a princípio, mas se persistisse, somente poderia resultar
e nos tornarmos uma espécie de massa gelatinosa. É a própria batalha da vida que nos faz ser quem nós somos. E são nossos opositores que nos testam, que nos fortalecem a resistência necessária para o crescimento. Muito bem, está aí então a boa informação, sempre vindo do nosso querido doutor Aibinger. Pois é, meus amigos, vamos chegar agora, vou voltar para cá, quase que eu faço uma bobeada aqui na imagem, mas eu quero voltar logo para a prece de Cáritas, porque logo depois a gente vai apresentar aquele vídeo que eu falei com vocês e vamos ter alguma consideração minha a respeito antes desse vídeo começar, tá bom? Então um abraço para o doutor Hernani Sampaio, um dos grandes oncologistas do Brasil que está nos vendo. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem. Vamos àquele vídeo que eu falei para vocês, não é? Eu cheguei até a botar, antigamente na publicidade a gente chamava aqui de teaser, né? E, na verdade é um anúncio dizendo, olha, se você tiver coragem, não é? Se você vai perder, provocativo mesmo. Eu sei que muita gente vai acreditar, outros não vão, e é assim mesmo o comportamento do ser humano, né? Não é qualquer um que vai dizer, não, é isso mesmo, não é. Mas, de qualquer maneira, é aquela história. O importante é deixar alguma mensagem. Eu, particularmente, não só acredito, como pretendo saber que é assim. Por que eu digo isso? Porque o senhor em questão, que colocou esta publicação, faz parte, ele presídio, é o criador da consciência quantiônica. Participa da jornada
fez até uma jornada agora, até no dia 19 de julho, e ele colocou: o que nos espera após a morte? E o que ele coloca, na verdade, é o que todas as doutrinas espiritualistas dizem, quer seja espírita kardecista, quer seja o lado afro-brasileiro, né, espiritual, e também, por que não dizer, o hinduísmo, né, as chamadas doutrinas orientais, mas não é doutrinário, na verdade, é a consciência do que pode acontecer. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Eu tive um amigo que debatia comigo, um economista que há muito tempo eu não vejo, gostaria de ter o endereço dele, se estiver me ouvindo, me manda, porque é um excelente debatedor, um economista com doutorado em economia, que era ateu. E ele dizia assim: por que eu vou me incomodar com a morte se dela não vou ter consciência? É um pensamento, não é? É um pensamento. Mas na realidade é aquela velha história, né? Prestem atenção no que eu estou dizendo. Tem outros amigos que eu também não tenho que entregar aqui, que não acredito, né? Morreu, acabou. É um direito de cada um. Eu particularmente sei que não acabou. E vou dizer por que sei que não acabou. Eu sempre fui uma pessoa comedida nas minhas coisas. Eu poderia dizer que me cuidei, digamos, como até atleta, porque desde garoto, quando ainda ainda até na época do ginásio, fui campeão de corrida, essas bobagens todas, que não são bobagens, são o fato de você se cuidar, e julgava um cara muito bem, obrigado, né? Porque primeiro tinha assistência de bons médicos, terceiro me cuidava, e sempre andava muito, andava 5, 6 quilômetros, sem o menor problema e tal. Quando, há quase 7 anos, agora em agosto eu vou fazer 7 anos, há 7 anos, no meio de uma ginástica, senti uma dor no peito, dor no braço, formigamento, e fui parar na emergência do Hospital Santa Terezinha e foi detectado um infarto. Segundo os médicos de então, um infarto de pequena monta, mas um infarto. E ali fiquei na UTI durante 6 dias para poder purificar o sangue, que estava cheio de enzimas, e depois então eu fiz aquela, através até com orientação do Dr. Munhoz e do Dr. Cristóvão também, eu fiz a colocação de stents. Então eu vi um trombo, soltou ali um trombo de gordura da minha veia, eu que praticamente com muito pouca gordura, e bloqueou ali a entrada do coração, e essa operação foi muito bem sucedida, me lembro disso. Mas no dia que eu entrei, eu jamais em momento pensei na gravidade da morte, não sei porquê. Não sei porquê. Talvez porque eu tivesse esperança de viver. E estou falando com você, vivo hoje, 6 anos depois, e eu sou uma pessoa que diariamente, desde o início da pandemia, e meu cardiologista sabe disso, eu ando e corro 4,5 quilômetros, mais ou menos, mas em alguns casos já cheguei a 6, 7 quilômetros, e mesmo depois do infarto. E estou muito bem, obrigado. Mas quando você sai de uma operação dessa, né, você sai cheio de medos. Os primeiros dois meses, né, tive que fazer ginástica especial para recuperação cardíaca, os primeiros 6 meses, aliás. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: onde é que você quer chegar? Esse senhor, que eu conheci hoje, achei muito interessante, por isso eu vou colocar no ar. Eu, como parapsicólogo, como analista e estudioso espiritualista, há muitos anos, inclusive fiz o curso de mediunidade da Sociedade Espírita Ramatiz, a quem eu mando um grande abraço à Cleia, mas não me ligo, não me filio a esta ou aquela organização, pelo contrário, sou um livre pensador, mas sou espiritualista. Eu jamais descri, quer dizer, desde a minha vida, digamos assim, de adulto para cá. Mas naquela situação, quando eu cheguei, no dia que eu entrei para a UTI, gente, aparentemente eu estava deitado, vários médicos, eu estava até feliz porque tinham 3 médicos me vendo, não pensava que ali poderia ser a gravidade do meu problema, né? Pensava que estava muito bem assistido.
E de repente fui sentindo um encolhimento, e de repente me vi como se fosse um caminho de muita luz rápida que me levou a um lugar totalmente branco, cheio de pessoas todas de branco, e que eu falava com um que aparentemente devia ser o líder daquele pessoal. Mas eu não via os rostos das pessoas, talvez porque eu não tivesse capacidade de vê-las. Mas eu dizia para ele, eu estou me sentindo tão bem aqui, isso aqui é tão maravilhoso que eu quero ficar. E esse senhor, que era o mais velho, era o mais sábio, virou e disse assim, não é esse o seu momento, você vai voltar. Isso num átimo de segundo, quando eu volto, eu fiz assim, e aí um doutor, que eu me lembro o nome dele, depois mais vi, mas sou muito grato a ele e a todos que ali batalhavam. Hoje nem mais existe mais essa emergência, pelo menos no lugar que era, ali na Conde Bonfim, e que me salvou a vida. E disse assim, então eu entendi, porque eu numa universidade do Rio de Janeiro sobre parapsicologia, que ela vai muito além da psicologia, com todo respeito aos psicólogos, que sabem muito e são absolutamente necessários para a vida terrena, mas que aí vai depender de outros fatores. A parapsicologia estuda a espiritualidade, independentemente se acredita ou não acredita. Então eu identifiquei ali o quê? A chamada experiência de quase morte. Ou seja, quase que eu fui, mas não fui. E voltei, estou aqui para contar essa história. Diante do curso que fiz e de amigos que eu conheci, como o Dr. Ribeiro, que hoje é espiritualista aqui da Tijuca, que eu mando um grande abraço, o que acontece? Nós tomamos conhecimento de uma coisa chamada apometria. E a apometria é algo muito interessante. Por que é muito interessante? Porque a apometria, ela trata dos nossos 7 corpos. Não são 1, não são 2, porém são 7. O que significa a nossa expressão terrena é a expressão física. Mas o resto você vai aprender exatamente no que diz esse senhor. Então, nós vamos voltar, colocar aqui direitinho, eu vou mudar a imagem para que você não perca um segundo. Eu vou aumentar a tela para que seja ainda mais interessante e dizer do meu agradecimento a esse senhor, né? E na verdade, vamos lá, eu vou trazer para você, estou ajeitando aqui para não ter nenhum tipo de probleminha, né? Porque normalmente não tem, mas de qualquer maneira não custa nada a gente se ajeitar, tá ótimo. Vamos nós. Dacio Cavallini, criador da mesa quantiônica. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês, conforme as pessoas me pedem. Existe vida após a morte? Alguém me fez a seguinte pergunta, eu vou até ler para transcrever exatamente as palavras dessa pessoa que deixou aí nos comentários, né? Mestre, o que nos espera após a morte? Você sabe? Quer saber? Se você quiser saber, eu vou falar já sobre o assunto. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, venha participar da nossa egrégora, tá bom? A pergunta é, o que nos espera após a morte? Primeiro temos que entender que morte não existe. Existe uma passagem, termina um ciclo como tudo. Mas termina um ciclo e começa um outro. Vamos imaginar então uma flor, né? Uma rosa, uma flor. Ela resplandece bonita, né? Dali tem a semente que vai lá, o passarinho come, joga em outro lugar, e ali do nada nasce de novo um raminho, o raminho cresce, floresce, vira uma outra flor da mesma qualidade, da mesma espécie, e assim vai se renovando o ciclo. Ou seja, tudo que vive, tudo que existe na Terra, na terceira dimensão, nasce, cresce evoluindo, né? Reproduz e morre. É assim que funciona, é o ciclo da vida, em 4 tempos. Né?
Da mesma forma é o ser humano. O que nos espera após a morte? Então eu vou dar uma ideia para você, porque eu tenho bastante prática nisso, porque eu já morri, né? Uma experiência de quase morte, muita gente tem, né? E eu tive uma mesa de cirurgia e passei por essas experiências. Enfim, como é que funciona? Você é um espírito, e como espírito, eu estou pedindo para a produção colocar aí a imagem dos corpos sutis para você entender. Nós somos formados por uma estrutura, de acordo com a orientação das filosofias orientais, nós temos 7 corpos, que é o básico, né? Desde a alma até a densificação máxima, que é o corpo físico que está aqui na Terra. Então, se você olhar nessa figura aí, o número 7 é o corpo físico, o número 6 é um campo de sentimento que transmite a sensação como se fosse uma antena de condução de energia entre o corpo número 7 e o corpo número 5, que é o corpo astral. Esse corpo astral é o espírito que você é. Então, na verdade, como eu sempre costumo dizer, o corpo 7 é como um automóvel. Se você deixar o carro aí parado na sua casa com combustível e motor ligado, ele não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque precisa do motorista para tocar. O corpo físico é a mesma coisa. Então, quando você dorme, por exemplo, literalmente, você está morto. Você só não morre fisicamente porque você está ligado pelo tal cordão de prata e você volta em qualquer situação de perigo ou quando você descansou, completou seu ciclo de sono para a regeneração do seu sistema celular, né? Então, quem comanda esse corpo físico é o campo astral, esse corpo número 5, é o espírito. Então é o espírito que decide se o corpo chora, se o corpo tem alegria, se o corpo vai ter um orgasmo, se o corpo vai ter uma dor. É o espírito que cria isso, é o corpo número 5. Porque ele é o dirigente do automóvel, ele é o motorista do automóvel. Então esse espírito que é você, né, atua nesse corpo físico para passar pelas experiências que você precisa passar. Para quê? Para o seu grande aprendizado, você espírito aqui encarnado dentro das leis universais. Então funciona assim. Se você acredita em qualquer coisa que tenha apego à Terra, que manifeste apego a qualquer coisa da Terra, seja um grande amor, seja o seu dinheiro, sua postura, seu status, sua responsabilidade, por exemplo, família, seu excesso de com os funcionários, não importa. Se você tem uma profunda ligação com isso, um compromisso extremo com isso, você está ligado à Terra. O que vai acontecer? Quando o seu corpo físico morrer, porque o seu corpo 5, ele não mora nessas condições, eu vou explicar daqui um pouquinho, né? Então, quando o seu corpo físico morre, e você teria que morrer o corpo 6, que morre logo depois de alguns dias, e também o corpo número 5. Acontece que o corpo número 5, ele só vai morrer, ou seja, desmanchar, desintegrar aquele grupo de átomos que você formou, você, espírito, agrupou aqueles átomos para formar seu corpo físico, ele só vai se desintegrar e voltar à origem se você estiver totalmente desapegado à Terra. Como é que se formam esses átomos? É simples de você entender. Você já foi brincar na praia alguma vez, né? Que você constrói então aqueles castelos de areia. Então imagina que a areia são os átomos. É o campo de energia pura. Você pega um baldinho e tal, com forma, vai pondo um montinho, faz a portinha, não sei o quê, você constrói um castelo. Você pegou um monte de átomo, um monte de areia e formou um castelo. Você quer desmanchar, você pega a água, joga lá, você desmancha a forma, o castelo da areia, não desmancha a essência. É isso com o corpo físico. Então, quando você desmancha o corpo físico, ainda fica vivo o espírito no corpo astral, ligado na matéria em função das suas crenças, dos seus sentimentos, dos seus apegos. Então, quando você dorme, que você tem sonhos terríveis, que você tem só até nem lembra dos sonhos,
é porque você está exatamente na quarta dimensão, que é a zona umbralina, aqui tem o lado bom e o lado ruim, né? Você está ali, né? E você está vivenciando as experiências dos seus sentimentos, do seu dia a dia. Então, se você está voltado para uma última encarnação, que alguém está te cobrando uma dívida, você está correndo do cara, está matando, está brigando, e você levanta cansado e tem esses sonhos horrorosos que a gente chama de pesadelo. Então, para esse corpo número 5 morrer, você tem que acreditar que a vida é vida. Que quem vive é o físico, é o espírito e não o físico. Se você acredita nisso, tem consciência disso, quando morrer o corpo físico, logo em seguida vai morrer. Logo depois de algumas horas, alguns dias no máximo, morre o corpo número 6, que é o duplo etérico, que é a essência, né? O corpo número 5, que é o corpo astral. Como faz isso? Isso é muito simples. Então, todas essas células do corpo astral, que são mais sutis que as células do corpo físico, que também são formadas por átomos, formadas por energia, uma energia mais sutil, elas estão aglutinadas pela ideia de que você ainda está na Terra. O que te prende à Terra? Então, enquanto você tiver um sentimento, acredita, tem uma crença. Houve um problema aqui da internet, meus amigos. Está voltando. De que você precisa estar na Terra, você vai permanecer aqui. Só que tem um problema. Quando você perdeu o corpo físico, você perdeu a capacidade de administrar, de receber a energia vital, que é o que te mantém vivo. Perdeu o corpo físico, você continua aqui na Terra, porque você tem a crença de que aqui está preso, você tem aqui algum compromisso, alguma responsabilidade, tem que tomar conta de alguma coisa, você vai ficar por aqui. Para ficar por aqui, você físico aí você... Então, morrer o corpo astral pode levar 1 segundo ou pode levar 1 milhão de séculos. Depende tudo de quando você conseguir enxergar a verdade, que você é um espírito que está num processo evolutivo, porque enquanto você estiver preso à Terra, você não está no seu processo evolutivo. Você está interrompendo o seu processo reencarnatório. Você fica preso aqui. Para reencarnar de novo, você tem que acreditar, e às vezes, a maioria das vezes, tem que receber a ajuda de alguém, porque você sozinho não é? Porque você perdeu a capacidade de administrar a energia magnética, que é o que produz a vida. Então você precisa de ajuda de grupos espíritas, de grupos de desobsessão, para fazer você compreender e te encaminhar para hospitais astrais, para você ser tratado, para fazer uma espécie de quarentena, para tirar tudo que você tem daqui de sentimento da Terra, para poder ir embora de novo para a sua origem, que é a sua vida. Então, o que acontece após a morte? Acontece exatamente o que acontece quando você dorme e sonha. Você vai ficar aqui ou não? É um processo seu. Quanto você acredita, quanto você tem apego a pessoas, sentimentos, egrégoras, status. Você chegou aqui sem nada. E só pode sair daqui sem nada. Enquanto tiver alguma coisa, está preso aqui. O que te espera é exatamente o que você sente. Nesse momento vai continuar tudo do lado de lá. Beijo grande. Obrigado. E se você gostou desse tema, dá um like. E vem aprender junto. Beijo grande. Pois é. Então tivemos aí o senhor Darcy, né? O senhor Darcy, deixa eu fechar isso aqui, porque esse é um outro assunto que vinha aí entrando, né? O senhor Darcy Cavalini, que trouxe essa informação, e é basicamente isso mesmo, independentemente da crença ou descrença que você tiver. Ali é meu filho que está indo agora provavelmente para uma malhação, o Felipe. Então é isso, quer dizer, é para refletir, até para que pode acontecer com qualquer de nós, e você está sabendo aí que bastam apenas 2 ou 3 minutos, segundo os médicos, sem oxigenação no cérebro, para que haja o tal desligamento do cordão de prata e que a gente saia dessa vida. Então é bom saber
mesmo que eventualmente você não acredite nada disso. É um tipo de informação que será útil no momento devido. Fraterno abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Namastê.